não pensamos só na nossa salvação. Talvez este escrito seja lido por alguns que vivem em pecado. Talvez alguém se converta. Outra pessoa, por outro lado, com um sorriso de piedade, exclama: bobagem, são histórias que fazem bem para as velhas. A quem lê estas páginas com interesse e alguma trepidação, digo: você vive em uma família cristã, mas talvez nem todos os seus entes queridos sejam amigos de Deus. Indiferença, ódio, luxúria, blasfêmia, ganância ou outros pecados. Como esses entes queridos se encontrarão na próxima vida se não se arrependerem? Você os ama porque eles são próximos a você e do seu sangue. Nunca diga: o que me interessa? Cada um que cuide de sua alma. A caridade espiritual, isto é, cuidar do bem da alma e da salvação dos irmãos, é o que mais agrada a Deus. Faça algo pela salvação eterna daqueles que você ama. Caso contrário, você ficará com eles por alguns anos nesta vida terrena, e então será separado deles para sempre. Você entre os salvos, e o pai ou a mãe, ou um filho, ou irmão, entre os condenados. Você para desfrutar da alegria eterna, e algum de seus entes queridos em tormento eterno. Você pode se resignar a essa perspectiva possível? Ore muito por esses necessitados. Jesus disse à irmã Maria da Trindade: infeliz é o pecador que não tem quem reze por ele. O próprio Jesus sugeriu a Menendez a oração a ser feita para converter os desviados, voltar às suas feridas divinas. Jesus disse: minhas feridas estão abertas para a salvação de almas. Quando vocês oram por um pecador, a força de Satanás diminui nele, e a força que vem da minha graça aumenta. Principalmente a oração por um pecador obtém sua conversão, se não imediatamente, pelo menos no momento da morte. Recomenda-se, portanto, recitar o Pai Nosso 5 vezes por dia, 5 vezes a Ave Maria e 5 vezes o Glória ao Pai, as 5 chagas de Jesus. E visto que a oração combinada com o sacrifício é mais poderosa, a quem deseja alguma conversão, é aconselhável oferecer 5 pequenos sacrifícios a Deus todos os dias, para honrar as mesmas 5 feridas divinas. Muito útil é a celebração de alguma Santa Missa para chamar ao bem os desviados. Quantos, apesar de terem vivido mal, tiveram de Deus a graça de morrer bem pelas orações e sacrifícios da noiva, ou da mãe, ou de um filho. Existem muitos pecadores no mundo, mas os que correm mais risco, os que mais precisam de ajuda, são os moribundos. Eles têm apenas algumas horas, ou talvez alguns momentos restantes para se colocarem na graça de Deus antes de se apresentarem ao tribunal divino. A misericórdia de Deus é infinita, e até no último momento pode salvar os maiores pecadores. O bom ladrão na cruz nos deu a prova. Morrem todos os dias e todas as horas. Se aqueles que dizem que amam a Jesus estivessem interessados nisso, quantos escapariam do inferno? Em alguns casos, um pequeno ato de virtude pode ser suficiente para arrebatar uma presa de Satanás. O episódio narrado em O Convite ao Amor é muito significativo. Certa manhã, Menendez, cansada das dores que sofria no inferno, sentiu necessidade de descansar. No entanto, lembrando-se do que Jesus lhe disse: escreva o que você vê na outra vida. Sem nenhum esforço, ela se sentou à mesa. À tarde, Nossa Senhora apareceu-lhe e disse-lhe: tu, minha filha, esta manhã antes da missa, fizeste um bom trabalho com sacrifício e com amor. Naquele momento, havia uma alma já perto do inferno. Meu filho Jesus usou seu sacrifício, e aquela alma foi salva. Veja, minha filha,
Quantas almas podem ser salvas com pequenos atos de amor? A cruzada recomendada para boas almas é esta: não se esqueça das almas moribundas do dia nas orações diárias. Diga, possivelmente de manhã e à noite, a jaculatória: São José, pai adotivo de Jesus e verdadeiro esposo da Virgem Maria, rogai por nós e pelos que morrem hoje. Segundo, oferecer os sofrimentos do dia e outras boas obras para os pecadores em geral, e especialmente para os moribundos. Terceiro, na consagração na Santa Missa e durante a comunhão, invoque a misericórdia divina aos moribundos do dia. Quarto, ao tomar conhecimento de alguém gravemente enfermo, faça todo o possível para que receba confortos religiosos. Se alguém se recusar, intensifique as orações e os sacrifícios. Peça a Deus algum sofrimento particular, a ponto de se colocar no estado de vítima. Mas isso somente com a permissão do próprio Pai espiritual. É quase impossível, ou pelo menos muito difícil, para um pecador prejudicar a si mesmo quando há alguém que ora e sofre por ele. Pensamento final. O Evangelho fala claramente. Jesus afirmou repetidamente que o inferno existe. Então, se não houvesse inferno, Jesus seria um caluniador de seu Pai, porque ele o teria apresentado não como um Pai misericordioso, mas como um carrasco impiedoso. Seria um terrorista contra nós, porque nos ameaçaria com a possibilidade de sofrermos uma condenação eterna que de fato não existiria para ninguém. Seria um mentiroso, um valentão, um pobre, porque pisotearia a verdade, ameaçando punições inexistentes para submeter os homens aos seus desejos doentios. Seria um torturador de nossas consciências, porque ao nos inocular com o medo do inferno, nos faria perder o desejo de gozar em paz certas alegrias picantes da vida. Você acha que Jesus pode ser tudo isso? Ele seria isso se o inferno não estivesse lá. Cristão, não caia em certas armadilhas. Poderia custar a você muito caro. Se eu fosse o diabo, faria apenas uma coisa, exatamente o que está acontecendo: convencer as pessoas de que o inferno não existe, ou que se existe, não pode ser eterno. Feito isso, tudo mais viria por si mesmo. Todos chegariam à conclusão de que se pode negar qualquer outra verdade e cometer qualquer pecado, já que assim, mais cedo ou mais tarde, todos serão salvos. A negação do inferno é o trunfo de Satanás. Ela abre as portas para qualquer desordem moral. Dom Enzo Bonensegna. Eles disseram: entre nós de um lado o céu e o inferno, e do outro não há nada além da vida, a coisa mais frágil que existe. Blaise Pascal. A vida nos foi dada para buscar a Deus, a morte para encontrá-lo, a eternidade para possuí-lo. Nietzsche. Um único Deus misericordioso seria um grande negócio para todos. Um Deus justo seria um terror. E Deus não é uma dádiva de Deus, nem um terror para nós. É um Pai, como diz Jesus, que enquanto vivemos está sempre disposto a acolher o filho pródigo, que regressa a casa. Mas é também o Senhor que, no final das contas, dá a cada um o justo salário. Genaro Auleta. Duas coisas matam a alma: presunção e desespero. Com o primeiro esperamos muito, com o segundo, muito pouco. Santo Agostinho. Para ser salvo é preciso acreditar, não se danar. O inferno não é a prova de que Deus não ama, mas de que existem homens que não querem amar a Deus, nem ser amados por Ele. Nada mais. Giovanni Pastorino. Uma coisa me perturba profundamente, e é que os padres não falam mais sobre o inferno,
é passado passivamente em silêncio. Entende-se que todos irão para o céu sem nenhum esforço, sem nenhuma convicção definitiva. Eles nem mesmo duvidam que o inferno é a base do cristianismo, que foi esse perigo que arrebatou a segunda pessoa da Trindade, e que metade do Evangelho está cheia deles. Se eu fosse um pregador e assumisse a cadeira, primeiro sentiria a necessidade de alertar o rebanho adormecido do perigo terrível em que correm. Paulo Cláudio. Nós, orgulhosos de ter eliminado o inferno, agora o estamos espalhando por toda a parte. Elias Canetti. O homem sempre pode dizer a Deus: não se faça a tua vontade. É essa liberdade que dá origem ao inferno. Pavel Evdokimov. Desde que o homem não acredita mais no inferno, ele transformou sua vida em algo que parece muito com o inferno. Obviamente, ele não pode viver sem isso. Ennio Flaiano. Cada pecador acende a chama de seu próprio fogo para si mesmo. Não que ele esteja imerso em um fogo aceso por outros e existindo antes dele. A matéria que alimenta esse fogo são nossos pecados. Inferno é o sofrimento de não poder mais amar. Fedor Dostoiévski. Foi dito com intuição muito profunda que o próprio céu seria um inferno para os condenados, em sua distorção espiritual agora incurável. Se pudessem absurdamente sair do inferno, iriam encontrá-lo no paraíso, por terem considerado inimigas a lei e a graça do amor. Giovanni Cassoli. A Igreja, em seu ensinamento, afirma a existência do inferno e sua eternidade. As almas dos que morrem em pecado mortal, depois da morte, descem imediatamente ao inferno, onde sofrem as dores do inferno, o fogo eterno. Parágrafo 1035. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor. Se não é redimido pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna do inferno. De fato, nossa liberdade tem o poder de fazer escolhas definitivas e irreversíveis. Parágrafo 1861. Catecismo da Igreja Católica. O inferno está cheio de boas intenções. O inferno é pavimentado com boas intenções. São Bernardo de Claraval.